Chegamos a mais uma aula 4, eixo temático 3, Políticas de Segurança e Defesa, Ambiente Nacional e Questões Emergentes. O ponto do seu edital que nós vamos ver hoje é Política Externa e Política de Defesa. Atribuições dos poderes executivo, legislativo e judiciário. A política externa, PE, e política de defesa, PD, de um Estado são, como nós sabemos, pilares complementares da sua atuação no cenário internacional e na proteção dos seus interesses. Enquanto a política externa lida com relações do país com outras nações e organismos internacionais, a política de defesa foca na preparação e emprego do poder nacional, especialmente militar, para garantir a soberania e a segurança. No Brasil, a formulação e execução dessas políticas envolvem a participação e colaboração de todos os 3 poderes da República: executivo, legislativo e judiciário. E agora a gente vai ver as atribuições de cada um desses poderes para a defesa. Poder executivo é liderado pelo presidente da República. É o principal formulador e executor da política externa e da política de defesa. Em relação à política externa, quais são as atribuições do presidente da República? Condução. O presidente da República é o chefe da diplomacia brasileira e ele é que define as diretrizes da política externa. Claro, assessorado principalmente pelo Ministério das Relações Exteriores, o MRE, o Itamaraty. Representação. Ele é que vai representar o Brasil em reuniões e acordos internacionais. Ele pode também delegar essa representação. Negociação e celebração de tratados. Ele negocia e assina tratados, acordos, atos internacionais que, para terem validade interna, vão ter que passar, sim, pelo Congresso Nacional pela aprovação. Política de defesa. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas, definindo o emprego em missões de defesa também das nossas Forças Armadas. Formulação. Através do Ministério da Defesa, o Executivo vai formular a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e elabora o famoso, já todo mundo que trabalha com defesa ouviu e leu, espero que sim, o Livro Branco de Defesa Nacional. Está no site do Ministério da Defesa, ainda é o de 2020, nós estamos em tramitação na elaboração desse próximo e eu espero que vocês procurem esse livro, tá? Para dar uma olhada, tem de 2012 também, se eu não me engano, disponível na internet e vocês podem comparar, né? Tem muita diferença no de 2012 para o de 2020. Gestão. O presidente da República é responsável pela gestão orçamentária, aquisição de equipamentos, logística e administração geral das Forças Armadas. Óbvio, com quem? Com o ministro, né? Aconselhamento. Ele conta com órgãos de aconselhamento como o Conselho de Defesa Nacional, o CDN, e o Conselho da República, para auxiliar nas decisões estratégicas. E agora o Poder Legislativo. Quais são as atribuições? Ele é composto, como vocês sabem, pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Desempenha um papel fundamental de controle, fiscalização e deliberação sobre a política externa e de defesa. O que vai falar o Congresso sobre a política externa? Ele tem a atribuição de aprovar os tratados, de ratificação de tratados, de acordos e atos internacionais, que dependem da aprovação do Congresso, né? Depois, fiscalização. Ele vai fiscalizar a execução da política externa, podendo sim convocar ministros e solicitar informações.
Legislação, ele vai criar leis que afetam as relações internacionais e a atuação brasileira no exterior. E o Senado Federal? Ele possui competências exclusivas, como autorizar operações financeiras externas e aprovar a nomeação de chefes de missão diplomática. Qual a política de defesa atribuída ao Congresso Nacional? Aprovação legislativa. Aprecia e pode aprovar as diretrizes do PND, do END e do Livro Branco, inclusive é o que está acontecendo agora. Foi aprovado e está em elaboração. Orçamento. Aprova o orçamento da União, incluindo as verbas que vão ser destinadas à defesa, controlando os gastos e os investimentos das Forças Armadas. Ele fiscaliza também as ações do Poder Executivo nas áreas de defesa, podendo inclusive convocar o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas. Congresso autoriza operações, autoriza o presidente a declarar guerra ou celebrar paz e também a decretação do estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. E agora partimos para um outro poder da República, poder judiciário. Quais as atribuições? Poder Judiciário atua na interpretação e aplicação das leis. Sabemos disso, né? Garantindo a constitucionalidade, a legalidade das ações dos outros poderes na condução da política externa e de defesa. O que é isso, controle de legalidade e constitucionalidade? Garante que a execução da política externa e da política de defesa esteja em conformidade com a Constituição Federal e as leis nacionais, podendo julgar atos que as contrariem. Tratados internacionais. Ele vai interpretar e aplicar as normas dos tratados internacionais que já foram incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro nos casos concretos aqui no Brasil. A respeito de direitos humanos, o Judiciário vai assegurar que as ações das Forças Armadas e dos órgãos de segurança estejam em consonância com os direitos humanos e o direito internacional dos conflitos armados, que também é tópico do seu edital. Julgamento de crimes. Judiciário, majoritariamente, poder maior de julgar crimes que possam estar relacionados a essas áreas também, como crimes de guerra, crimes de segurança nacional ou ilícitos relacionados ao comércio internacional de bens de defesa. E aí passamos para o tópico 2.1 do seu edital, Política Nacional de Defesa, PND, Estratégia Nacional de Defesa, END e Livro Branco de Defesa Nacional. Esses 3 documentos são os pilares da política de defesa brasileira. Eles é que estabelecem as diretrizes, estratégias e a transparência necessária para a atuação das Forças Armadas. Primeiro tópico, Política Nacional de Defesa. É o documento de mais alto nível na hierarquia da defesa nacional. Qual o conceito? O que tem lá? Define os objetivos nacionais de defesa, as ameaças e desafios à segurança do Brasil e as diretrizes políticas que vão orientar as ações do Estado para defender os nossos interesses. É um documento de longo prazo, aprovado pelo Congresso Nacional, que reflete o consenso da nação sobre a sua defesa. Qual o conteúdo desse documento? Aborda a concepção de defesa do Brasil, os princípios que a norteiam, paz, não proliferação de armas, respeito ao direito internacional, as áreas de interesse estratégicas do Brasil, Amazônia, Atlântico Sul, fronteiras terrestres, ciberespaço e os vetores do poder nacional a serem empregados. Qual a periodicidade? Deve ser atualizada periodicamente, a cada 4 anos preferencialmente. Esse documento é a Política Nacional de Defesa. Segundo, a Estratégia Nacional de Defesa, END.
É o documento que deriva da PND e operacionaliza a PND. Conceito: detalha os meios e modos de como o Brasil pretende alcançar os objetivos definidos lá na PND. Então, traduz as diretrizes políticas em diretrizes estratégicas para as nossas Forças Armadas, a Base Industrial de Defesa, a BID, e pesquisa e desenvolvimento e a mobilização nacional para tudo isso. O que tem nela? Conteúdo. Estabelece prioridades para a reestruturação das Forças Armadas, a aquisição de equipamentos, desenvolvimento de tecnologias sensíveis, a formação de pessoal, a rearticulação de tropas e a organização da BID. Periodicidade. Também é atualizada periodicamente e é de acesso, obviamente, mais restrito do que a PND, porque contém informações mais sensíveis. Depois o famoso livro branco, que todo mundo fala. Parece que só tem ele, né, em defesa. O Livro Branco de Defesa Nacional é o documento que visa promover a transparência e o debate público sobre a defesa. Ele traz conceitos e é um documento público que apresenta à sociedade brasileira e à comunidade internacional a política de defesa do país, suas capacidades militares, os desafios e os investimentos na área. Conteúdo desse livro detalha a organização das nossas Forças Armadas, a nossa capacidade militar existente e planejada, as ameaças percebidas pelo Brasil, os programas estratégicos em andamento, o orçamento da defesa, a participação em missões de paz e a cooperação internacional. Com qual objetivo? De fomentar o diálogo entre as Forças Armadas e a sociedade civil, promover também a confiança e a transparência no cenário regional e global e atrair investimentos para a BID, Base Industrial de Desenvolvimento. É uma ferramenta de comunicação estratégica. Vai ter tudo lá o que está acontecendo, ipsis literis e operações sigilosas? Não, obviamente que não. Periodicidade, publicado normalmente a cada 4 anos. Nós estamos aguardando ainda uma atualização. O último que vocês vão encontrar no site do Ministério da Defesa de 2020. Agora, esses 3 documentos, eles formam um ciclo de planejamento da defesa, desde a visão mais a longo prazo, o PND, até a implementação prática, o END, as estratégias, e a comunicação transparente para o mundo, o Livro Branco, refletindo o compromisso do Brasil com uma política de defesa democrática e alinhada aos seus valores nacionais. E agora, para que tudo isso que vocês ouviram fique mais concreto, eu vou trazer alguns exemplos de operações de defesa no Brasil, que a gente precisa conhecer, além das metas para a indústria de defesa publicada esse ano pelo ministro da Defesa. Primeiro, eu vou trazer o projeto Calha Norte. Certamente vocês já ouviram, porque ele é antigo. Segundo, projeto Rondon, mais antigo ainda. Terceiro, 2 operações, Operação Atlas e Operação Ágata. E para terminar, as metas para a indústria de defesa nacional. Vamos para o primeiro? Projeto Calha Norte. É uma medida de fronteira, de defesa de fronteiras. Esse programa Calha Norte ele foi criado lá em 1985, na época do presidente Sarney, com a missão de contribuir para a manutenção da soberania nacional, a integridade territorial e a promoção do desenvolvimento ordenado e sustentável na sua área de atuação. E atualmente, o programa está sob a responsabilidade da Administração Central do Ministério da Defesa e ainda se destina à realização de ações que vão contribuir para a manutenção da soberania e da integridade territorial,
implementadas de forma direta pela União, mediante a descentralização dos recursos orçamentários para as unidades militares dos comandos das forças singulares ou para a unidade gestora, para aplicação na área de atuação. E a principal missão é o apoio na manutenção da soberania nacional por parte dessas unidades militares, inibindo a proliferação de ações ilícitas na fronteira e fortalecendo a presença do Estado nessas áreas. Então, Operação de Fronteira, Calha Norte, lembrem disso. Segundo, Projeto Rondon, certamente vocês conhecem, né? É um dos mais antigos, de 1967, em funcionamento até hoje. Ele surgiu com o lema integrar para não entregar, lá do regime militar ainda, tá? 1967, claro, né? O projeto Rondon tinha um perfil assistencialista, principalmente na área de saúde. Atendimento a populações mais carentes de regiões remotas, de difícil acesso. Então, era uma ação interministerial, de cunho político e estratégico do governo federal, coordenada pelo Ministério da Defesa e destinada a contribuir com o desenvolvimento do quê? Da cidadania, com estudantes universitários trabalhando, empregando soluções sustentáveis para a inclusão social, redução de desigualdades regionais e também visando o fortalecimento da soberania nacional, mas agora com um cunho mais assistencialista. Tem até um vídeo no site do Ministério sobre o Projeto Rondon. Mais uma, Operação Atlas. Aqui é operação, não projeto. Gravem bem isso. A Operação Atlas é um exercício conjunto coordenado pelo Ministério da Defesa que vai reunir Marinha, Exército e Aeronáutica nesse esforço integrado para aprimorar a atuação das Forças Armadas no território amazônico. O exercício, que a partir da sua segunda fase vai ocorrer na Amazônia, em Roraima, no Pará e no Amapá, vai envolver o deslocamento estratégico de recursos humanos, materiais de diferentes regiões do país para a Amazônia, com o objetivo de quê? Fortalecer a capacidade militar de atuação em uma das áreas mais estratégicas do Brasil. Eu vou tentar colocar no mapa para vocês a área específica desse projeto e todas essas informações estão no site do Ministério da Defesa. Então, primeira fase, esse projeto está acontecendo agora, tá, gente? Primeira fase, que foi um planejamento integrado, que foi do dia 30/6 até o dia 11/7 desse ano, tá? Essa etapa ocorreu na Escola Superior de Defesa em Brasília, foi dedicada ao planejamento conjunto das ações das Forças Armadas. Foram definidos, então, os procedimentos de deslocamento estratégico, os sistemas de comando, quem controla o quê e de controle, além da análise de cenários e problemas simulados, antes de chegar no local. Na segunda fase, é a fase na qual nós estamos agora, de deslocamento estratégico, do dia 27/9 ao dia 1º/10, que está acontecendo agora, que caracteriza o início da movimentação de pessoal e equipamento militar em direção à área de atuação na Amazônia e na região marítima da Foz do Amazonas. E a terceira fase, exercício no terreno, do dia 2/10 ao dia 11/10. Vai ocorrer diretamente no terreno e envolve a execução das ações previamente planejadas. São publicadas as ações? Obviamente que não, né? As Forças Armadas colocam então em prática as operações táticas em campo, com atividades integradas em ambiente terrestre, fluvial, marítimo e aéreo. Verifiquem, eu acho que eu consigo colocar um mapa na área para vocês, mas envolve Roraima, Amazonas, Amapá e é na região de fronteira norte do Brasil. Mais uma operação, para a gente ter em mente como é que funciona isso e como é realizada de fato a defesa do Brasil. Operação Ágata.
Ela foi deflagrada em maio desse ano pelas Forças Armadas, com órgãos de segurança e fiscalização, e somou cerca de 225 milhões em prejuízos para o crime organizado na faixa de fronteira da Amazônia Ocidental. As ações foram encerradas em junho desse ano, foram coordenadas pelo Ministério da Defesa para o enfrentamento de que essa operação? Tráfico de drogas e garimpo ilegal. Foram lá cerca de 2.000 militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Resultou na neutralização de 34 estruturas para extração ilegal de minério. É muita coisa, gente. A apreensão de 20 embarcações e cerca de 1 tonelada de maconha tipo skunk, além de 184 quilos de cocaína e a prisão de 13 pessoas. Além da tropa, também foram empregados na logística da operação 81 embarcações do governo, 18 viaturas, 11 aeronaves e 2 meios satelitais. É bonito falar satelitais, né? Com ações em regiões como São Gabriel da Cachoeira e a terra indígena do Vale do Javari, no estado do Amazonas. Então, enfim, a gente tem, quando termina uma operação, todo o resultado da operação. E na reta final da Operação Ágata, Amazônia 2025, incluiu uma ação também coordenada entre o Brasil e a Colômbia, na região do Rio Puruê, que é uma fronteira, né, entre os dois países. E essa iniciativa conjunta tem um nome, chama Operação Espelhada. Ela se repete também. Quando um país faz uma operação, essa operação espelhada é feita do outro lado em cooperação. Foi responsável, então, por neutralizar 8 estruturas de garimpo lá do lado colombiano. Cerca de 200 militares brasileiros e colombianos participaram dessas ações de combate a esses ilícitos transnacionais. E por que é que eu estou trazendo exemplos para vocês? O que é que vocês perceberam aqui? Projetos têm uma duração maior. É política de Estado, não tem prazo, é uma medida permanente de presença do Estado. Já as operações, elas têm data certa de início, de término, os objetivos traçados e contingente definido. Projetos são eminentemente nacionais. Já operações podem contar com colaboração e trabalho conjunto internacional. Essa diferenciação, ela pode estar na sua prova também. É por isso que eu trouxe os exemplos, 2 projetos, um de fronteira, o outro de assistência e 2 operações. Uma ocorrendo agora e outra já com resultados, para a gente ter em mente como é que funciona e por que a gente precisa de toda essa teoria, esses conceitos e tudo mais antes. É maçante sim, mas é necessário. Primeiro a gente engatinha, depois a gente anda para depois correr e quem sabe voar, tá? Então precisamos dos conceitos para depois entender as operações no Brasil. E para terminar, as metas para a indústria de defesa nacional. O ministro da Defesa anunciou já em fevereiro as metas para a indústria de defesa pelos próximos 8 anos. É uma política de Estado que foi fixada aqui. Então, de acordo com ele, a gente vai ter até 2026, o objetivo do Ministério é alcançar 55% de domínio das tecnologias essenciais à defesa e à soberania do Brasil. Radares, satélites e foguetes, ou seja, hoje o Brasil não domina as tecnologias nessa área. Esses equipamentos são atualmente empregados em projetos que são estratégicos para nós, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A expectativa é de que chegue ao patamar, segundo ele, de 75% de controle da tecnologia até 2033, o que vai permitir aí para nós autonomia na condução dos projetos de pesquisa e de desenvolvimento que é de interesse da nossa defesa. E atualmente o nosso índice é de 42% apenas de controle da tecnologia que é empregada no Brasil. No setor de defesa, o programa também vai abranger
o desenvolvimento de ações nas áreas de energia nuclear, sistemas de comunicação e sensoriamento, ou seja, vai atingir toda a população brasileira, né? Sistemas de propulsão e veículos autônomos e remotamente controlados. Viram a importância do Ministério da Defesa para o Brasil. Não é só participamos ou não participamos de guerra, é muito mais que isso, né? Resumo de política de segurança, então. Voltamos para a teoria agora, para terminar a aula, para você guardar, ter em mente esses conceitos. Política de defesa é uma política pública com características especiais. Vai se tratar do arcabouço e aparato estatal que regula o uso da força militar, que vai direcionar o preparo e o emprego das Forças Armadas, como nós vimos nas operações de fato, nos projetos de fato, em tempos de paz e em tempos de guerra, em operações domésticas e em operações internacionais. Viram um exemplo? Conduz às prioridades de uma ampla rede de cooperação internacional e vai definir as preferências para o desenvolvimento e aquisição de equipamento e tecnologia em segurança e defesa. E, além disso, possui outras particularidades. Vejam agora, importante isso. Vai se localizar na interface entre os ambientes doméstico e internacional e também na intersecção entre política de governo e de Estado. É misto. Então, portanto, aqui vai se tratar de uma política pública de governo com horizonte de longo prazo, com impactos diretos nos ambientes interno e externo. Não é bom saber tudo isso sobre o Brasil? Terminamos por hoje. Acompanhem o canal, a página no Instagram, deixem um like. Nos vemos na próxima aula.